Econômicos, despojados e com clima de casa. Em todo o mundo, os albergues possuem mais que clientes fiéis a uma filosofia de hospedagem, mas também padrões a serem seguidos. A reportagem é de Silvana Monteiro. Hostel é o mesmo que albergue, um tipo de hospedagem que passou a existir no Brasil na década de 1960. Em 1971, foi criada a Federação Brasileira dos Albergues da Juventude, que começou a fazer parte do movimento alberguista internacional. Atualmente, a Hostel International é a maior rede de hospedagem do mundo, presente nos 5 continentes. A entidade tem como objetivo, além de oferecer hospedagens de qualidade a baixo custo, a principal missão é promover um intercâmbio mundial de jovens de todas as idades e etnias. A Lei 11.078 de 1990 regulamenta a relação jurídica entre o proprietário e o consumidor desse serviço. Os contratos de hospedagem são uma modalidade prevista no Código de Defesa do Consumidor de prestação de serviço. Então, eles são contratos que estão protegidos na relação de consumo. Todo mundo que oferece uma hospedagem por qualquer valor vai ser enquadrado como fornecedor. E aquilo vai vincular, isso é, tem que cumprir exatamente aquilo que está sendo oferecido. Os hostels são casas de grande porte onde são compartilhados o banheiro e a cozinha. E os quartos podem ser coletivos ou não. Essa turma, por exemplo, veio de São Paulo para conhecer Belo Horizonte. O francês, dono do hostel Lá em Casa, em Belo Horizonte, já viajava pelo mundo usando esse tipo de hospedagem, mas, ao chegar ao Brasil, foi surpreendido. E depois cheguei no Brasil, eu achava na época que tinha quase nenhum hostel no Brasil. Então eu tive a ideia de abrir, porque já estava morando no hostel. Eu passei, acho que em São Paulo, morei 2 meses no hostel. Enfim, estava acostumado e já sabia como fazer como organizar meu. Em Belo Horizonte, o hostel de Christophe faz parte do Cadastur, o cadastro dos prestadores de serviços turísticos, que tem o objetivo de reunir todos aqueles que estejam funcionando legalmente sob regência da Lei do Turismo. A Lei do Turismo é a 11.771, de 17 de setembro de 2008. Todo meio de hospedagem é obrigatório se cadastrar no Cadastur. Ele é renovável a cada 2 anos e é gratuito. A Federação Hostel International também usa regras de padronização em 6 pilares: boas-vindas, limpeza, segurança, privacidade e preservação do meio ambiente. Inclusive, o nosso slogan da Hostel International hoje é experiência de viagem e experiência de vida. Ele vai saber que naquela marca ele vai encontrar um local seguro, onde ele vai ser bem recebido, um local limpo, onde existem normas básicas de convivência, bastantes áreas sociais, né, justamente para promover mesmo esse intercâmbio, essa socialização dos nossos hóspedes. No quesito segurança, a magistrada cita a responsabilidade objetiva da hospedagem com os pertences dos hóspedes, mesmo se houver um aviso com os dizeres: não nos responsabilizamos pelo extravio de objetos. São como não escritos, porque acima desses avisos está a lei. E a lei é muito clara, o Código Civil fala que as bagagens dos hóspedes são depositadas, isso é, o hospedeiro ele tem um contrato de depósito ali, ele é responsável, inclusive por ação de terceiros. Se ele for roubada ou se tiver um assalto, ele é responsabilizado objetivamente, independente da culpa dele. Ele vai ter que ressarcir o hóspede porque ele vai estar ali como um depositário, ele tem que guardar as coisas do hóspede como se fosse um depósito. Christophe leva a sério essa questão da socialização dos hóspedes. Esta outra área aqui do hostel Lá em Casa, que fica no bairro Santa Teresa, em Belo Horizonte, foi inspirada nas casas de Trancoso, na Bahia. É um espaço mais rústico, onde o hóspede pode encontrar também apresentações culturais e cinema naquele telão. É por características como esta que a psicóloga gaúcha e o marido escolheram se hospedar em hostels. Eu e meu marido, a gente costuma se hospedar em hostels, né? Então,
Acho que mais por essa liberdade que a gente tem de conhecer as pessoas, de conversar um pouco mais, assim, né? Que é diferente de tu ficar numa pousada ou num hotel, que geralmente é mais privado, assim, né? Então a gente gosta um pouco desse ambiente mais à vontade, assim. Este psicólogo destaca que não é só por preço e acomodações simples. Me chama a atenção a descontração, o estilo de vida, as pessoas que procuram também são mais jovens, são mais cabeça aberta, você conhece pessoas, você cresce como ser humano e não tem aquela formalidade de um hotel ou de uma pousada. As empresas devem seguir o Regulamento Geral dos Meios de Hospedagem ditado pelo Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur. Mas, apesar das regras, há reclamações. A magistrada cita os problemas mais comuns que chegam à Justiça. Aqui a gente tem trabalhado muito com problema de falha do serviço no sentido de reservas não cumpridas, a pessoa chega, o hotel está cheio, a qualidade do que ele contratou. Hoje é muito comum a pessoa contratar pela internet e aí no site ela vê um hotel ou vê uma pousada que tem uma série de requisitos perto do mar ou com uma vista bonita. Quando ela chega lá, não é bem esta realidade. Então, isso é considerado uma falha do serviço, uma falha, porque houve uma informação errônea e que levou o consumidor a contratar por causa daquele motivo e ele chega lá, não é assim. Então, ele tem direito à indenização, seja restituição do valor até indenização por dano moral. Toda hospedagem deve ser cadastrada no cadastur.gov.br e quem não se cadastra sofre penalidades. Ele vai receber algumas penalidades, como autuação escrita, penalidades, né, escrita, multa de R$ 350 a R$ 1 milhão, cancelamento da classificação e interdição do local. Além de cumprir com as regras técnicas, Christophe quer prender o cliente pela boca. O café da manhã está incluído, tem um bar também. Então, eu cozinho, então aqui eu tento fazer o máximo de coisas caseiras. Então, faço o pão do café da manhã, geleia, os bolos, torta francesa, lasanha caseira.